Anjos, eles existem? No programa de hoje, vamos mergulhar nos mistérios desses seres espirituais incríveis. Vamos falar sobre os anjos como espíritos administradores, sua existência, sua criação, natureza, organização e, claro, seu ministério. Então vamos lá, vamos falar sobre os anjos, espíritos administradores. Primeiro, vamos entender o papel dos anjos como espíritos administradores. Os anjos são frequentemente descritos na Bíblia como mensageiros e servos de Deus. Eles são enviados para executar as ordens divinas, auxiliando na administração do universo e nas tarefas que Deus deseja realizar na Terra. Um exemplo claro disso é encontrado no livro de Daniel, capítulo 8, verso 16, e também Daniel, capítulo 9, de verso 21, onde o anjo Gabriel explica as visões a Daniel. Ele cumpre as tarefas específicas designadas por Deus. Os anjos não apenas transmitem mensagens, mas também protegem e guiam e fortalecem os crentes. Eles são agentes da providência divina, intervindo em situações para realizar a vontade de Deus e ajudar o seu povo. Eu quero falar sobre a existência dos anjos. A existência dos anjos é amplamente afirmada nas Escrituras. Podemos observar que a Bíblia menciona os anjos desde o início da criação até o fim, desde Gênesis até Apocalipse. Eles aparecem em momentos cruciais da história da Bíblia, como na expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. Eles estão no nascimento de Jesus, como está escrito em Lucas, capítulo 2, de verso 9 a 15, e também no livro de Apocalipse, capítulo 7, de verso 1 a 2. Os anjos desempenham papéis significativos no julgamento final. Além disso, o próprio Jesus confirmou a existência dos anjos. Em várias ocasiões, Jesus falou sobre eles. Nós temos o relato de Lucas, capítulo 15, de verso 10, que nosso Senhor menciona a alegria dos anjos pela conversão de um pecador. Não é verdade? E temos em Mateus, capítulo 24, de verso 31, Jesus envia os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Essa consistência bíblica reforça a qualidade desses seres espirituais. Vamos à próxima parte. Eu quero falar sobre a criação dos anjos agora. A criação dos anjos também é um ponto interessante. Embora a Bíblia não forneça um relato detalhado da sua criação, as Sagradas Escrituras indicam que eles foram criados por Deus. Em Colossenses capítulo 1, verso 16, nós lemos que pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Os anjos foram criados como seres perfeitos e santos. Mas como estes seres também possuem o livre-arbítrio, alguns deles escolheram se rebelar contra Deus, tornando-se demônios. É isso mesmo. No livro de Isaías e de Ezequiel está escrito que o líder dessa rebelião foi Lúcifer, que por causa de sua rebelião se tornou Satanás. Mas vamos falar agora sobre a natureza dos anjos. A natureza dos anjos é outra área de importância teológica, de muita importância. A teologia aponta que os anjos são seres espirituais, ou seja, não possuem corpos físicos como os humanos. No entanto, eles podem assumir formas visíveis quando necessário, quando vimos em várias narrativas bíblicas. Nós temos em Gênesis capítulo 18, verso 2, por exemplo, os anjos têm um encontro pessoal com Abraão. O encontro foi tão forte que Abraão prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante dos seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com esse teu servo. Já em Hebreus 13, o autor informa em sua carta que na prática da hospitalidade existe a possibilidade das pessoas acolherem anjos. Os anjos são imortais
e possuem grande poder e conhecimento. Mas não são onipotentes nem oniscientes como Deus é. Eles são superiores aos humanos em termos de força e inteligência, porém, mesmo assim, limitados em comparação com Deus. Como está na segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 11. A sua principal característica é a obediência e a adoração a Deus. Na segunda carta de Pedro, capítulo 12, de verso 11, informa que a principal característica é a obediência e adoração a Deus, estando sempre prontos para cumprir as suas ordens. Eu quero falar agora sobre a organização dos anjos. Quando falamos sobre a organização dos anjos, temos que mencionar o seu sistema hierárquico, que é muito bem estruturado. Existem diferentes categorias e ordens de anjos, incluindo arcanjos, querubins e serafins. Cada grupo possui funções e responsabilidades específicas. Os arcanjos, como Miguel, são líderes dos anjos e desempenham papéis de grande importância, como por exemplo em batalhas espirituais, até descritas no livro de Daniel, capítulo 10, de verso 13. Nós temos o relato de Judas, capítulo 1, de verso 9. Os querubins são frequentemente associados à proteção da santidade de Deus, como visto em Gênesis, capítulo 3, de verso 22, onde guardam o caminho para a árvore da vida. Mas já os serafins, mencionado em Isaías, capítulo 6, são descritos como seres que adoram a Deus continuamente, proclamando assim a sua santidade. Os arcanjos, como Miguel, são líderes dos anjos e desempenham papéis de grande importância, como por exemplo em batalhas espirituais descritas em Daniel, capítulo 10, de verso 13, e Judas, capítulo 1, de verso 9. Os querubins são frequentemente associados à proteção da santidade de Deus, como visto também em Gênesis, capítulo 3, de verso 24, onde guardam o caminho para a árvore da vida. Já os serafins são mencionados em Isaías, capítulo 6, e são descritos como seres que adoram a Deus continuamente, que proclamam assim a sua santidade. Mas vamos falar agora sobre o ministério dos anjos. O ministério dos anjos é abrangentemente e impactante. Eles atuam como mensageiros, protetores, guerreiros e adoradores. No Antigo Testamento, nós vemos anjos trazendo mensagens importantes para as pessoas como Abraão, Moisés, também temos o caso de Daniel, e já no Novo Testamento anunciam o nascimento de Jesus, a Maria e a José. Eles cuidam de Jesus após a sua tentação no deserto, como descritos em Mateus capítulo 4, de verso 11. Além de suas funções de mensageiros, os anjos também protegem os fiéis. Em Salmos 91, de verso 11 a 12, lemos que, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Eles também lutam contra forças malignas, como mostrado em Apocalipse capítulo 12, onde novamente Miguel e seus anjos batalham contra o dragão. Para concluirmos a existência e o papel dos anjos, temos uma visão do cuidado e da soberania de Deus sobre o universo. Eles são um testemunho do amor de Deus por nós. Eles servem como ajudantes e protetores enviados para realizar a vontade de Deus e cuidar de seus filhos. Que possamos, ao entender mais sobre esses seres maravilhosos, sentir-nos encorajados e fortalecidos, sabendo que não estamos sozinhos. Os anjos de Deus estão ao nosso redor, trabalhando incessantemente para o nosso bem e para a glória de Deus.